Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam me ouvindo. A gente vai fazendo aqueles testes de sempre. Se você estiver aí com a gente, né? Estamos começando essa transmissão. Ainda está em fase de teste. Ainda estou usando o canal pessoal, mas já na próxima semana, se Deus assim permitir, já que nós temos 65 inscritos no canal do YouTube da igreja, a gente já vai conseguir começar a transmissão. Na próxima semana a gente já faz no canal lá da igreja e você já pode divulgar, tá legal? Vou pedir para você uma coisa importante. Você está assistindo no YouTube? A nossa interação vai ser via chat. Por que que aqui no YouTube? Por que que a gente não faz no Zoom? Poderia fazer no Zoom uma interação direta. Sim, mas a gente quer alcançar outras pessoas. Fazer do estudo bíblico uma ferramenta para você divulgar para o seu amigo que não é da igreja, que não vai receber o link do Zoom toda vez que tiver uma reunião. Então ele vai poder entrar no canal da igreja e assistir posteriormente, primeiramente, né? Vai ficar gravado. E também ele vai poder espalhar para outras pessoas que a gente não conhece. É uma maneira da gente divulgar a nossa igreja. Vamos lá. Estou aqui em São Paulo, a terra da garoa. Aqui um pouquinho frio, não muito, mas um pouquinho frio, o clima mudando em São Paulo. Mas estamos aqui, de novo, na nossa casa, né? Aproveitando aqui os nossos espaços. Ainda muito improvisado, sem muito equipamento, mas a gente vai chegando lá. A gente também não vai investir muito não, que esperamos que logo a gente precise voar para vocês aí, para estar com vocês, tá bom? Mais uma vez, compartilha com quem você conhece, passa para outras pessoas, o pessoal está chegando. Márcia e Ana Beatriz estão aqui comigo, elas estão de olho aí no chat. Se você quiser mandar a sua pergunta, quiser deixar o seu oi, ó. E legal, vamos fazer o seguinte, você aí coloca o seu nome, quem é que está assistindo com você, se está assistindo na TV em casa, abra junto com a TV, abra o celular para você utilizar o chat no celular e a TV para ouvir a gente, tá legal? Vamos lá, vamos divulgar, vamos espalhar para a gente juntos estudar a palavra de Deus. O nosso tema de hoje, né, a família cristã e o reino de Deus no mundo, a gente já vem trabalhando com este tema e vai ser interessante que a gente vai dar continuidade nesse tema. A gente não tem louvor, né? Não vai ter os hinos como a gente estava fazendo aí, né? Mas a gente pelo menos vai ter aí os slides, a apresentação dos slides. Eu também não tenho a luzinha. Vou tentar um modo de fazer isso aí, mas talvez a gente não crie demais aqui. A gente fique mais nos slides, na nossa explicação e na interação via chat, para a gente poder crescer juntos, estudar esse tema juntos. Como você está vendo aí, a família de Deus no mundo, né? E hoje nós vamos começar. Hoje a gente vai vai focar no que a gente vai chamar de essa transição geracional dentro da família, da aliança, porque é importante na construção, né, ver que na construção desta, digamos, essa cultura cristã no mundo, deste reino de Deus no mundo, nós vamos falar um pouquinho da importância entre pais e filhos dessa relação e hoje gastando um tempo muito especial, um foco especial no envelhecimento dentro da família da aliança, o que a gente pode chamar de um modelo bíblico para o envelhecimento, a consideração do envelhecimento dentro dos padrões da Sagrada Escritura, tá bom? Então eu vou usar aqui o método de sempre deixar o slide aparecer maior para você poder dar uma olhada geral nesse slide, tá bom? Depois ele deve ir para uma transição numa tela mais ou menos dividido com o slide e em alguns momentos, né? Em alguns momentos a gente vai falar cara a cara, assim, tá legal? Espero que isso ajude na sua interação com tudo que vai acontecer, que também cria algum dinamismo, né? Pra gente não ficar com aquela coisa meio monótona acontecendo o tempo todo. Eu sei que o slide, pelo menos para mim, né, funciona muito bem para criar um pouquinho de descanso, assim, da visão, né, do que eu estou vendo numa tela. Especialmente se você tiver uma tela grande, assistindo em casa com a família, né? Aliás, quantos estão aí com a família? Passa o nome de todo mundo. Pode falar, amor. Pode falar. Fala. Eles vão te ouvir. Olha lá, tô vendo que o Hugo tá aí. A Fernanda Fernandes, Alberto Suma, nosso maestro. Maria Lima, o Rodrigo,
Não sei se está com a família, Rodrigo. Manda um abraço para todos aí, quero saber, tá bom? O King Jaden. Uau, quem será o King Jaden? Não... É o Felipe? Não sei. Se é o Felipe, já fica um abraço, que a gente tá vendo aqui só nicknames, né? A Maria Lima, a Adriana Lunardella, aqui de São Paulo. Oi, Adri, tudo bem? Quanto tempo, hein? E o Rafael Kevin. Rafael, manda um abraço para toda a família, pequenina Chloe e quem estiver chegando por aí, não é isso? Que Deus abençoe muito a todos vocês. Tá? Então a gente vai focar nesse tema, como a gente já falou. Para nós vai ser muito importante, né, que quando você estiver estudando, se você tiver dúvidas, pergunte, tá? O nosso foco na ideia, né, da transição geracional vai ser importante para nós, mas vamos dar um passo atrás, vou fazer bem rapidinho. Tem gente nova, gente que não viu os primeiros estudos, esse já é o terceiro estudo da nossa série Família da Aliança. Fizemos 2 estudos aí em Fall River, e aqui a gente está começando, né, esse projeto de, estando em São Paulo, fazer a transmissão. Então eu quero recapitular um pouquinho. Nós começamos... Tá? Oi? King Jaden é da Dona Almira. Ô, Dona Almira, a senhora é o King Jaden, que bom, seja muito bem-vinda. Tá, foi o neto que fez para ela, aí sim, né? Aí sim. Conseguiram ouvir bem a Márcia aí? Conseguiu? A voz dela apareceu para vocês, legal? Deixa aí, deixa pra gente saber que você tá ouvindo todos nós aqui, isso é muito bom, tá? Pode ser que tenha um barulho, a gente tava vendo um cachorrinho latindo, eu não sei se ele vai aparecer ou não, tomara que não, né? Tá na hora do cachorro dormir e a gente ficar no estudo bíblico. Então assim, vamos voltar um pouquinho. Quem não pegou, logo no primeiro encontro nosso, nós falamos sobre o ambiente criacional de justiça, santidade e reconhecimento, aliás, e conhecimento verdadeiro. A gente falou desse aspecto pelo seguinte: quando Deus cria o mundo para revelar a sua glória a todas as suas criaturas. Todas as criaturas, elas perceberiam a beleza do Criador. E perceberiam a beleza do Criador através da harmonia da criação, do funcionamento da criação. Então, os seres mais simples, como por exemplo as pequenas gramas do campo, elas receberiam todo o aparato da criação para a sua sobrevivência, para a sua realidade. E isto é uma maneira da glória de Deus ser expressa também para esses seres. Ah, mas eles não entendem. Não entendem, é verdade. Mas eles vivem a beleza do Criador. É a beleza da harmonia da vida. A presença do Criador traz vida ao mundo. Lembra do que disse João lá no seu Evangelho? E por falar em Evangelho, como eu estou com os slides aqui, sabe que eu estou até sem a Bíblia aqui, gente? Na próxima, me desculpem, não tem nem como eu providenciar de última hora aqui, porque eu estou usando a Bíblia ainda aqui no computador, vou ficar devendo um papelzinho na mão, né? Olha só, na próxima, fique em paz. Mas assim, a Bíblia, lá em João, capítulo de número 1, fala assim, olha, a vida estava nele. No caso ali, no verbo de Deus, a vida estava nele. Quando ele vem ao mundo, ele traz a vida para nós. Nós vamos chegar lá. Então, quando Deus cria todas as coisas, ele revela a sua glória, e este ciclo da glória, esse é o nosso ponto aqui, como você pode ver aí no final do slide, este ciclo da glória, ele acontece na mente, isto é, no coração do ser humano. O ser humano é aquele ser de toda a criação que compreende a glória de Deus. Então a gente diz que Deus criou o mundo onde há justiça. Essa justiça é uma maneira da gente falar sobre o funcionamento perfeito de todas as coisas. Este funcionamento faz com que tudo viva para Deus, daí a ideia de santidade, e tudo produz uma resposta adequada a Deus, que é o que a gente vai chamar de conhecimento verdadeiro. Mas somente o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é capaz de fato, absorver toda essa realidade e dar retorno a Deus a partir da sua compreensão. E é isso que a gente chama de o ciclo da glória. Ele se fecha na mente humana, no coração do homem, quando eu e você, né, nós percebemos a glória de Deus e notamos o quanto o mundo que Deus criou é perfeito e mostra e revela o seu amor. Esse é o ponto. O mundo revela o amor de Deus.
Isso é muito importante para nós. O amor é a base do funcionamento, é a base da justiça criacional. Porque todas as coisas funcionam de acordo com a lei criacional e o resumo da lei é amor, porque Deus é amor. Gente, eu sei que é interessante, mas não vou manter-me direto só nesse ponto. Vamos em frente. Por isso que a gente vai chamar de este processo da compreensão do homem, e no caso da família humana, da sua condição de aquele lugar onde se fecha o ciclo da glória, nós vamos chamar isso de uma aliança das obras. Então, só para você ter uma ideia, né? A aliança das obras é porque o ser humano, a família humana, inserida por Deus como agente real, né, nessa criação, para proteger e cuidar de toda a criação, ela é nela que está o foco, onde todas as coisas vão acontecer. Então é o ser humano que tem o dever de agir nesse mundo de uma maneira tal, por isso a gente chama isso de pacto de obras, ou aliança das obras. Lembra que o tema geral é família da aliança, não é isso? Então, esse pacto de obras é a família criada por Deus, fazendo as coisas, fazendo com que o mundo que a cerca funcione adequadamente. E aqui a gente usou muito aquela ilustração, que é o cuidar, né, o cultivar e o guardar do jardim. Cultivar, espalhar o jardim, levar esse mundo harmônico a todos os lugares, tornando o mundo criado por Deus num lugar cada vez mais habitável. O resultado das ações da família no pacto de obras é a preservação de toda a criação, da revelação da glória de Deus e a ativação dos elementos que demonstram essa harmonia. A beleza, o funcionamento adequado das coisas, as plantas produzindo, um fazendeiro, um lavrador que planta a sua colheita e depois de um tempo determinado ele colhe o seu fruto. O que ele está fazendo? Ações do pacto de obras, nesse caso, o mandato cultural, cumprindo os aspectos do mandato cultural para a produção da harmonia shalômica, né? Isso quer dizer que isso vai gerar, você produz alimentos, ou seja, você cuida do mundo para que o mundo funcione, a natureza funcione, produz alimentos e alimente o seu próximo. Você demonstre amor ao seu próximo. Isso é o nosso mandato social. Você cuida do lugar onde os outros seres humanos também vivem. E, por fim, isso tudo, funcionando de maneira adequada, todos vão perceber a glória de Deus e a gente cumpre naturalmente no pacto de obras o mandato espiritual. Meus irmãos, isso é muito bom que seja assim. Porém, né, o relato bíblico nos fala sobre a queda. Isso aqui é um ponto que nós vimos na semana passada. A queda, ela traz o rompimento dessa estrutura perfeita. A queda, ela interfere, e ela interfere porque ela age diretamente naquele ponto central do ciclo da glória, que é o coração do homem. Aquele homem que deveria ver as coisas criadas e entender Deus, ele se distancia deste Deus naquilo que a gente chamou de a entrada do pecado no mundo, ou que a gente chama de a queda do estado original. O homem deixa o seu estado original de justiça, o seu estado original de santidade e o seu estado original de conhecimento. Lembra que o desafio do diabo era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Esse era o engano de Satanás, foi nessa direção. Então, vocês vão ser como Deus, vocês é que vão começar a definir o que são as coisas, e aí isso tudo rompeu aquela estrutura perfeita do ciclo da glória. Então, a entrada do pecado no mundo natural é conhecida como a queda do homem. Corretamente denominada a queda do homem é uma mudança no funcionamento dessa estrutura criacional, por meio da qual ocorreu uma mudança no coração do homem, dentro daquele processo do ciclo da glória, né, que seria o propósito maior da nossa criação, e aí há uma alteração, um efeito sobre a nossa mente. Irmãos, aqui é importante a gente mencionar, vamos fazer uma pausa, é importante a gente mencionar
que a queda, a entrada do pecado no mundo, ela não retira isso totalmente de nós, mas ela altera esse funcionamento. Então a gente vai dizer que essa queda é tão profunda que a gente vai chamá-la de queda, a gente vai chamar isso de depravação total. Há uma profunda alteração na mente humana. Ela não consegue mais pensar retamente, ela não consegue mais reagir à sua realidade de forma positiva e entendendo o ciclo da glória. Porque o pecado muda isso. Agora, junto com o pecado vem o que a gente chama na Bíblia de a entrada da morte no mundo. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E aí entra uma condição nova. Esta condição nova, né, do homem no mundo é uma condição... Opa, voltou o slide aqui, deixa eu ver o que aconteceu com esse slide. Por que ele voltou para o início? Ele precisava ter mantido lá. Deixa eu ver se é um erro na programação aqui. Né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Pronto. O homem, quando ele pecou, ele tem essa ruptura. Tá vendo aqui uma tarja, essa tarja vermelha? Isso aí não é só que agora o pecado faz parte da nossa experiência, não. O pecado agora, ele é uma condição, ou seja, o pecado trouxe a morte, trouxe uma prisão espiritual. Nós não mais conseguimos adequadamente cumprir os mandatos da criação, porque agora a nossa relação com Deus foi alterada e nós estamos numa distância entre Deus, há uma distância entre nós e Deus. Aquilo que Isaías, lá no capítulo 59, no verso 2, vai dizer assim: porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Irmãos, então, nós continuamos com a capacidade... Olha, ele voltou o slide. Que coisa, gente. Tem algum erro aqui na programação do slide, mas eu vou voltar lá. Se ele der esse probleminha, talvez a gente hoje vai ter que recorrer ao retorno dele, tá? O pecado causa uma ruptura nessa comunhão da família com Deus e provoca distorções no propósito criacional. Então ela passa a viver em torno dos seus próprios interesses. Aqueles mandatos da criação, como vocês veem aí, que antes deveriam nos apontar para Deus e fazer com que os elementos que nos cercam se mantivessem ativos na revelação da glória de Deus, eles agora são utilizados, esses mandatos, e nos desviam de Deus. Então o mandato cultural, em lugar da gente cuidar do mundo para Deus, a gente cuida do mundo para a gente. No mandato social, em lugar da gente cuidar do próximo e cuidar do mundo para o próximo, a gente faz tudo para o próximo, também pensando em nós. E o mandato espiritual, no final das contas, nós criamos uma que a gente pode chamar de uma relação idolátrica com a realidade. Nós não encontramos Deus, mas criamos deuses para nós mesmos. Esse é um grande problema. Este é um grande problema. E aí entra a terceira fase, né, da nossa conversa aqui, que é a restauração do coração do homem, que é a fase da redenção. Na fase da redenção, aquela queda que tinha sido um rompimento, ele vai ser consertado por meio de um processo de restauração do coração adorador do homem. Este processo é um processo chamado de redenção. É aquilo que em Gênesis 3:15 vem prometido na Sagrada Escritura. Que o Senhor fala para a serpente: colocarei inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a descendência sua, serpente, e o descendente da mulher. O descendente da mulher vai ferir a sua cabeça. Vai pisar a sua cabeça, aliás, e você vai ferir-lhe o calcanhar. E nesse processo, irmãos, o que passa a acontecer é que o homem vai aguardar a chegada deste processo de redenção. E aí nós vamos conviver com a velha natureza, ainda no pecado, e com a busca de uma nova natureza que vai se refazendo, em busca lembra da santidade,
em busca da justiça e em busca do conhecimento verdadeiro. Então, a família, ela passará, né, por este processo, e este processo é chamado de o pacto da graça. Se pelo pacto das obras nós não conseguimos, pelo pacto de obras, permanecer no mundo criado por Deus, do jeito original, em justiça, em conhecimento verdadeiro e em santidade, Deus não desiste de nós, e Ele faz conosco um pacto da graça, que você já sabe tem a ver com Jesus. Por isso a gente diz que no pacto da graça, a compreensão da obra de Cristo em favor de toda a criação envolve primordialmente compreender a restauração do papel criacional da família, dentro da estrutura cósmica redimida. Cristo assume o papel de um mediador da aliança, e nele toda obra será realizada novamente para Deus. Esse agir restaurador, nós vamos dar o nome de uma nova aliança, ou o pacto da graça. E eu sei o que era que estava dando um problema do slide. Toda vez que eu venho para a tela sozinho, tem alguma programação que ele reinicia o slide, você vai ver. A gente vai fazer um teste, né? Vamos fazer um teste só para a gente ver se é isso mesmo. Toda vez que eu venho para essa tela, quando eu volto para a tela anterior, parece que ele dá um retorno. Não tenho bem certeza se é isso, mas nós vamos avaliar. Então, irmãos, é importante que a gente perceba, ó lá, é isso aí, é isso que está acontecendo. Agora eu entendi, vou voltar lá no slide. Eu hoje não vou mais passar eu sozinho, só lá no finalzinho, tá bom? Pra gente não ficar perdendo tempo fazendo isso aqui, tá? Você tá olhando aqui nesse gráfico e você tá vendo que aqui a cruz, ela quebra aquela prisão, lembra da prisão? Vou voltar lá. Ela quebra essa prisão do pecado, ele nos liberta, né, do império do pecado e nos transporta para o reino do Filho. O Filho do seu amor, que é justamente aquele que restaura essa possibilidade de reencontrar a justiça original, que é o amor. Se você está entendendo bem isso aí, deixa aí no slide, deixa escrito aqui para a gente entender. Tem gente interagindo aí, amor? Irmãos? Aí não tem graça, né? Vamos conversar. Se você tiver dúvida, pergunta aí. Se tiver alguma colocação para a gente poder ler para os outros também, verem o que você está entendendo, tá legal? É muito importante. Eu gosto dessa interação. Apesar da gente estar à distância, eu gosto de perguntas. Eu sou um cara que gosta de perguntas nos estudos bíblicos, tá? Então, assim, é muito importante você notar que agora a família redimida, ela tem um compromisso com Deus e com a sua lei, por isso a palavra de Deus, ela é inserida aqui, e hoje a gente vai abordar isso também, para a gente restaurar este papel, né, da família como o ciclo da glória, o centro deste ciclo, voltar a dar glória a Deus, a perceber a glória de Deus e a viver, né, o amor em sua inteireza. Então agora a gente vai ver, por exemplo... Tira a mão da boca, que você tá falando. Ah, tá, pediu para tirar a mão da boca, porque eu estou falando o quê, mãe? Fica muito com a mão na boca, às vezes o que você fala... Fica abafado. Então assim... é o tique, né, gente? Difícil. Mas vamos lá. Deus vai fazer isso, e nós vamos ver aqui essa caminhada com Abraão, onde ele promete, ele faz uma aliança da promessa. Então esse novo pacto da graça, ele vai ser baseado numa promessa que Deus estabelece, e ele faz uma relação entre o homem e a sua família. Isso é importante. Com Abraão, Deus estabelece uma aliança da promessa, selando-a com um ritual, né, da repartição. Esse texto nós vamos gastar um tempinho nele. Ou seja, Deus faz uma promessa solene, e ele próprio se interpõe como garantia desta promessa solene, de que ele vai restaurar todas as coisas, e essa restauração acontecerá através de Abraão e de sua família. Na semana passada nós mencionamos
o pecado, como ele foi progredindo, como Deus fez aliança com Noé e a sua família lá na arca, e depois só mencionamos rapidamente como ele fez aliança com Abraão, e hoje nós vamos retomar essa aliança, olhando para esse texto, especialmente de Gênesis 15, esse texto de Gênesis 15, onde a palavra de Deus nos mostra, né? A palavra de Deus nos mostra que Deus estabelece com Abraão e com a sua família, com a sua posteridade, com a sua descendência, um pacto que Deus vai levar a cabo porque ele é Deus. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a tua ou a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Pois não, pode falar, amor. A dona Almira pergunta aqui: qual a diferença entre pacto e dispensação? Opa! Você leu aqui dispensação aqui em algum dos slides? Não estou lembrado agora, só para ler, se for o caso, ler no slide, mas a gente diz assim: dispensação técnica, não sei se vocês já ouviram falar, né? Dispensacionalismo, já devem ter ouvido falar alguma coisa nesse sentido. A dispensação da graça ou a dispensação das obras é como a gente descreve o período. A palavra dispensação é neste período, neste tempo, como é que Deus dispensa sua presença entre os homens. Dispensa de comida mesmo, né? Não sei como é que eu vou. De um armário onde Deus tem as suas bênçãos e entrega as suas bênçãos. Um lugar onde estão guardadas as coisas, a dispensa. Como é que Deus dispensa as suas bênçãos nesse período? Então, na primeira dispensação, ou a dispensação do pacto de obras, ele dispensava isso através dessa obediência do homem. Agora, por causa do pecado, ele dispensa isso através da sua graça. Alguns vão dizer o seguinte: há uma dispensação da lei. Nós não vamos abordar aqui, que alguns preferem fazer separado lei e graça. Neste momento, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas para nós, a lei que foi dada ao homem, já já a gente vai falar da lei, a gente vai pegar um mandamento aqui. A lei que foi dada ao homem era um modo de Deus dispensar a sua graça, que inicialmente viria pela observação da lei. Deus vai criar uma mentalidade de obediência à lei. Tá? Então, primeira coisa, dispensação tem a ver com esse período, como Deus dispensa sobre nós as suas bênçãos. Hoje é sempre pela graça. Quando a gente fala pacto, quais são as regras por meio das quais Deus dispensa para nós a sua graça. Esse é o pacto. Então Deus vai dizer assim: olha, se vocês cumprirem estas coisas, eu cumprirei estas outras, que é o tema desse texto aqui. Não sei se isso ajudou, minha irmã. Me ajuda aí como vocês gostam de dizer, né? Deixa eu voltar aqui, me deixem saber. O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, olha só isso aqui, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Então me tragam esses animais. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras, menos as aves. As 2 aves, a rolinha e a pombinha, ele não cortou. Colocou separadamente. Mas os corpos mortos desses animais. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres cortados e Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão já não aguentava mais manter aquelas coisas limpas, caiu um grande sono e aí veio as trevas. E ele começou a ficar com medo. Deus pediu para essas coisas ficarem aqui. Agora eu vou dormir e essas coisas vão ser rapinadas pelas aves ladrãs, né?
E o resultado disso, Abraão estava preocupado que não ia conseguir cumprir o seu trabalho ali, né? E o que Deus vai fazer? Olha só o que é que Deus vai fazer, irmãos. É uma coisa interessante. Então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, seus filhos voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Opa, peraí. Então Deus está começando a fazer uma promessa. A primeira promessa é que ele vai resolver o problema de Abraão. Calma, Abraão. Mas você vai envelhecer e vai sepultar, mas a sua posteridade vai colher fruto disso. A gente já sabe como é que a coisa funcionou na história, né? Vamos lá para a última parte do texto. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, imagina Abraão já cansado, um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passaram entre aqueles pedaços dos animais. Deus criou uma teofania, uma manifestação da sua divindade, num fogareiro, numa tocha de fogo. Muito comum Deus usar o fogo, lembra da sarça que ardia, né? E não se queimava. Este fogareiro passa no meio dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigarzeus e dos jebuseus. Deus ali, quando o próprio Deus passa no meio daqueles elementos, e aí ele espanta as trevas, ele está dizendo para Abraão: Abraão, não é você quem vai garantir esse pacto. Esse pacto é garantido por mim. Na verdade, esse era um pacto solene feito entre as pessoas. Isso aí era comum, tá? Por isso que Abraão não estranha. Por que eu tenho que cortar os pedaços? Quando vamos imaginar um dono de terra ou um dono de animais, ele ia fazer um negócio com outra pessoa, ele pegava um animal, repartia no meio e falava assim: ó, eu estou prometendo te dar, vender aquela terra por tanto, e aquela terra vai ser sua. Então vamos repartir os animais e vamos fazer um pacto. Vamos nós dois passar no meio. Se um dos dois quebrar a aliança, aquele que quebrar a aliança vai ser feito com ele exatamente isso, lembra? Ele será punido, como esses animais foram mortos. No caso, Deus, sozinho, passa no meio dos animais e garante para Abraão o pacto com a descendência. Fala assim: Abraão, como diz aqui o texto, eu prometi à sua descendência dar essa terra, e eu vou dar, porque Deus não vai quebrar o seu pacto. Então esta aliança é uma aliança da graça. Ela é uma aliança que Abraão, no caso a humanidade, representada em Abraão, ela vai receber este presente. E você deve lembrar, nós não vamos ver aqui, mas você deve lembrar Gênesis 17, aliás, Gênesis 12 ainda, lá no início, quando Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E no Gênesis 17, Abraão tinha o problema de não ter um filho dele. Quando vai nascer Isaac, ele faz um pacto com Abraão. Ele fala: eu prometo ser o seu Deus e Deus da sua descendência. Meus irmãos, isso é um ponto muito importante do que a gente vai falar aqui, ou nos próximos estudos. A família de Abraão vai ser um modelo para todas as famílias da terra. Assim a gente deve entender todas as famílias cristãs. As famílias cristãs são um modelo para toda a sociedade, porque as famílias cristãs, elas estão de volta, né, a um pacto com Deus, onde elas passam a viver no mundo de Deus para Deus. Ela passa a desfrutar das bênçãos de Deus.
A família cristã é reconhecida e proclamada como a família bendita de Deus. E o seu labor, o seu trabalho na comunhão com o Criador, a leva a viver um compromisso que exalta o Senhor. Então, as famílias cristãs, as famílias que nascem lá, na verdade, assim, para mim, né, desde Adão, na restauração que acontece na família de Adão, que vai seguir com Enoque, depois com Noé, depois com Sem e naturalmente com Abrão, e depois com a história do povo de Deus, até chegar à igreja, esta família que se forma, esta família de Deus. Então, as nossas famílias, elas têm este compromisso, para nós é muito importante que a gente entenda esse compromisso. Isaías capítulo 61, tem uma frase que eu gosto muito, né, de dizer, de repetir, eu gosto de pensar sobre isso. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Louvado seja Deus. Somos nós. Meus irmãos, é uma coisa importante a gente pensar sobre este caráter da família. A família, então, ela é um local, uma escola. Eu disse no último encontro nosso que o ser humano aprende a ser humano com outro ser humano. Aliás, falei isso também lá no estudo bíblico com a Siriquei sobre a maternidade cristã. Nós aprendemos, né, a nossa humanidade, nós somos diferentes dos outros seres. Nós aprendemos com os outros seres humanos. E por que a família é tão importante? E aqui eu já vou começar falando sobre essa questão de gerações. Se você olhar bem ao centro aqui desse slide, você verá uma família que, em geral, né, como nós temos muitas aqui na nossa igreja, são jovens famílias com seus filhos pequenos. Em geral, né, essa nossa grande fase de formação da nossa família, há uma faixa etária ali onde a gente forma a nossa família e nossos filhos são pequenos. Ao nosso redor, antes de nós, temos os nossos pais, os que são os avós, e nós temos no futuro, olhando para o futuro, alguns de nós para daqui a uns 20 anos ainda, quem sabe, né, os nossos filhos casando e criando as suas próprias famílias. Eles vão aprender, assim como nós aprendemos com nossos pais, eles vão aprender conosco. É neste berço e nesses braços que abraçam os filhos pequenos, que ensinam os filhos pequenos, que nós construímos uma relação com a criação de acordo com o pacto da graça. E assim que a nossa família, eu falo igreja, a igreja também, mas principalmente a nossa família, é uma escola do amor, porque é uma escola da lei. É uma escola da lei de Deus. A gente ensina os mandamentos de Deus em nossa casa. Então você vai ver, né, a Bíblia vai... Aí eu pego aqui como ponto, né, de contato o 5º mandamento, que para mim é um mandamento que eu chamo um mandamento de transição entre a primeira tábua e a segunda tábua, já que a primeira tábua, ela resumida, é amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda tábua são as leis que dizem respeito ao amor ao nosso próximo. Quando eu olho para o 5º mandamento, e essa é uma coisa que me impressiona sempre na Bíblia, esse é o único mandamento com promessa. Lembra do Abraão, promessa? Então, lembra, para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o único mandamento com promessa. Então ele é um mandamento distinto. E neste mandamento Deus ordena honrar pai e mãe. E aqui eu vou te dizer que esse mandamento, ele organiza, né, os nossos relacionamentos humanos e o nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós honramos nossos pais,
nós estamos honrando, de certa maneira, aqueles que são superiores a nós. O amor de nossos pais por nós, o nosso amor pelos nossos filhos, eles vão representar ferramentas de ensino de como Deus ama seus filhos. O amor de Deus, a gente começa a aprender sinais do amor de Deus, principalmente, né, nós começamos a aprender naquele amor que nossos pais têm por nós. Nós aprendemos a ser amados quando somos crianças. As crianças gostam que seus pais as amem. Isso é um bem para elas. E isso, de certa maneira, está preparando seus corações para serem amadas por Deus. E quando elas respeitam-nos, elas amam a Deus como um pai. Elas aprendem a respeitar a autoridade. Por isso que pais não são amiguinhos de seus filhos, no sentido de serem iguais como os amigos da escola. Não. Nós temos autoridade sobre nossos filhos. E quando nós exercemos essa autoridade com retidão, lembra? Não provocar nossos filhos a ira. Quando a gente oferece retidão para com esses filhos, eles aprendem a retidão de Deus, a superioridade de Deus. Eles aprendem a respeitar a Deus como respeitam seus pais. A própria Deus utiliza isso lá em Malaquias, né? Deus chega em Malaquias e fala assim: se eu sou pai, onde está a minha honra? Ou seja, vocês deveriam, como vocês honram os pais de vocês, honrarem a mim como pai de vocês. A Bíblia fala dessa honra a Deus como honra aos pais. E a segunda coisa, os pais são, na experiência mais simples da vida, as primeiras outras pessoas que nós aprendemos a amar. Nós amamos nossos pais. E quando amamos nossos pais, nós também, além de aprender a amar a Deus, nós também aprendemos a amar, em uma certa medida, a pessoas iguais a nós. Gente de carne e osso, gente que falha, gente que erra, gente que ama, gente que trabalha, gente que adoece, gente limitada. A Bíblia, inclusive, fala: os seus pais amaram vocês e cuidavam de vocês, mas eles, por mais falhos que eles sejam, o exemplo deles é positivo. Lembra lá de Hebreus, capítulo 13. 12, aliás. Então, meus irmãos, a lei de Deus é um processo que se aprende em casa. E eu gosto deste exemplo de dizer que os pais, a Deus, a família é uma escola. Deixa eu voltar aqui, né? Voltar nessa afirmação. A família é uma escola deste amor, porque aqui a gente aprende a amar a Deus. Que oração, amor, por favor? Faltam 14 minutos. Eu quero, então, aproveitando nesse tempinho que tem, se não tiver perguntas ainda, mas se tiver, coloque aí para a gente ir interagindo. Tem bastante gente com a gente aí acompanhando hoje? Estamos com 18 pessoas. Estamos com 18 telas, né, acompanhando o nosso estudo. Não esqueça de deixar o like. Tem like nas mesmas? Tem 8 likes. Não, tem que ter 18 pelo menos, né, gente? Dá um jeitinho aí, né? Dá um jeitinho aí. Se não tiver 18, pelo menos uns 12 dá para ter, né? Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Importante. Hoje eu quero gastar um tempinho, já que a família é isso, quero falar um pouquinho sobre envelhecimento na família. E este envelhecimento shalômico, este envelhecimento harmônico com o propósito da família. Você está vendo aqui que como se fosse a capa de uma nova aula, né? Eu vou tentar trazer uma aula junto aqui para a gente poder trabalhar melhor essa questão, porque a semana que vem eu quero falar um pouco sobre filhos como prioridade. Você alcançou sua meta de 12. Alcancei minha meta de 12? Maravilha! Obrigado aí, irmãos. Muito obrigado. No mandamento, no 5º mandamento, eu posso dizer que aqui eu vou ter o idoso como referência. Lógico, nem todos os pais são idosos. Tem alguns de vocês aí muito jovens, inclusive. Mas quero que você note que é o mais velho, aquele que está à frente
Ele é o ponto de referência. Lembra que eu disse que o ser humano aprende a ser humano com o outro. E não que nós não aprendamos ou não possamos vir a aprender coisas de Deus com nossos filhos, é possível, mas a ordem criacional mais comum, o modo como as coisas funcionam na família, é que os mais velhos ensinam os mais novos. Estas palavras estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Falarás dela assentada em tua casa, no caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então elas estarão atadas na tua fronte, nas tuas mãos, nos umbrais das tuas portas. Ou seja, o nosso lar, ele é um lar onde a fé dos pais é passada aos filhos. Salmo 78 é um bom salmo para você ler com a sua família e para você ler pessoalmente, para você ver como é importante essa relação geracional. Esta relação geracional, as gerações ensinando as outras. Há uma lógica bíblica da maturação da fé. Uma lógica bíblica. O Shalom, que a Bíblia proclama, acontece em uma perspectiva de maturação. O ser humano, principal agente do Shalom, promove-o principalmente em sua própria mente e depois repassa para os seus filhos. Estarão no teu coração. O papel dos mais velhos é serem portadores do conhecimento do Shalom, construído por conhecimento maturado na experiência. Louvado seja Deus quando a gente pode viver num lar onde você tem memória dos avós, às vezes dos bisavós. Márcia conviveu com a avó dela. Mas as minhas meninas conviveram com a bisavó. Como é bom, né, ter dentro da família essa história de fé. É história de fé. Como é bom você poder lembrar disso. Fala, minha filha. Mas e se os mais velhos não têm propriedade bíblica e, enfim, espiritual, como que eu devo oferecer o meu shalom e respeitá-los, sendo que eles mesmos não têm conhecimento sobre isso? Muito boa pergunta, Ana. Não sei o quanto vocês conseguiram ouvir. Acredito que sim, pelo que eu vi aqui mexendo aqui no sinal de som. Mas a Ana falou assim, e quando os mais velhos não têm tanto conhecimento? Não é isso, né, filho? Como é que eu vou lidar com isso? Eles não têm como me passar muita coisa. Filhos crentes, eles têm que aprender a ler sinais criacionais da retidão de Deus na vida de seus pais, às vezes até de seus pais não crentes. Lembre-se que até o ímpio mostra a lei de Deus gravada em seu coração quando o que ele faz é justo e reto. Os ímpios, apesar de não conhecerem a Deus e às vezes não terem conhecimento da verdade, os ímpios, eles podem ter ações práticas de vida que revelem isso. Então, eu diria, Ana e a todos os irmãos, que o filho crente, ele precisa ter olhar positivo para seus pais, até quando eles não são crentes, para poder ver sinais que a lei deixa. A Bíblia me ensina a ler estes sinais, e eu aprendendo com a palavra, eu consigo reinterpretar algumas ações de meus pais. Eu vou entender até seus pecados, e até pelos seus próprios erros eu aprendo o caminho de Deus. Então eu devo saber filtrar. Você deve saber filtrar. Se você é crente, o pai... Fazer ou não. Então, por exemplo, se for algo que vai contra ao que Deus pregou para eu fazer, eu tenho que saber filtrar. Mas e onde fica a linha tênue entre respeitar o meu pai, ou o meu avô, ou enfim, o mais velho? Honrar meus pais apesar... Entendi. Continuar em Jesus, por exemplo, se ele é contra a palavra de Jesus. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bobo, mas bem direto. Meu pai, não crente, ele me proíbe de ler a Bíblia.
Eu devo parar de ler a Bíblia para honrar o meu pai porque ele me proibiu de ler a Bíblia? Não, eu devo ler a palavra, mas eu devo também criar um modo para que eu me aproxime da palavra sem que isso cause uma afronta ao meu pai, que o humilhe. Se eu puder explicar para ele por que eu quero ler a Bíblia, apesar dele não gostar, tentarei. Se ele é irredutível, não quer saber, eu vou evitar que eu desonre por meio da humilhação. E eu também vou compreender, assim, e eu não posso criar contra este meu pai, que Deus escolheu para ser o meu pai, o que eu poderia chamar de uma raiva ou um desamor, um coração fechado para amá-lo, porque ele, não sei se dá para entender isso, porque ele não ama a Deus. Eu vou tentar ser mais misericordioso com ele, porque é meu pai. Eu tenho uma obrigação de tratá-lo com mais misericórdia do que trataria um outro ímpio. Eu serei mais cuidadoso em obedecer a Deus sem desonrá-lo, sem humilhá-lo nessa busca. Não sei se isso ajuda a entender. Lógico que a gente pode, isso tem mais coisas a ser dita, né? Mas eu acho que ajuda bem. Há uma lógica bíblica, que lógico, os mais velhos deveriam ser mais maduros para ensinar os mais novos. Essa é a lógica bíblica, né? Quando a gente, atendendo ao tempo decorrido, a gente deve amadurecer mais. Isso é como a Bíblia espera. Por isso eu chamo isso de um envelhecimento consciente. Principalmente, nós pais precisamos aprender a envelhecer nas nossas famílias, no contato com nossos filhos, de maneira consciente. Quando o ser humano envelhece, precisa aprender a envelhecer. O envelhecimento não deve ser experimentado como uma perda, mas como uma glória. O envelhecimento deve acontecer dentro de uma perspectiva positiva de autopercepção do papel de entesourador de sabedoria. O envelhecimento consciente é um exercício de fé que valora a transcendência como superior à imanência. Vou explicar isso aí, essa última frase. Tá? Envelhecer é um processo onde, com o tempo, a gente vai aprendendo a valorizar muito mais as coisas transcendentes que as coisas desse mundo. A gente vai desapegando, tá? Entenda bem isso. Os mais velhos sabem bem o que eu estou dizendo. A gente vai desapegando mais desse mundo. O envelhecimento ele deve ser visto como a continuidade de um processo, mas no nosso mundo, em geral, ele tem considerado a velhice como uma oposição ao vigor da juventude e não como uma coroa, um coroamento. A velhice, para muitas pessoas, ela é uma perda e para nós não, ela é um crescimento, é um ganho. Considerar a velhice como uma oposição ao vigor da juventude é um erro conceitual. Na verdade, a velhice é uma coroação de uma vida jovem bem vivida, bem construída. Portanto, os mais velhos precisam compreender este papel de oferecimento de complementaridade ao ideal da juventude. Sim. Deixa eu tentar ser mais específico. A queda, o pecado humano, a entrada do pecado, trouxe uma crise sobre o valor do que é envelhecer. Com a presença do pecado, há uma mudança da direção do amor do ser humano e o apego ao mundo material e a nós mesmos torna-se o centro da nossa, o centro existencial da nossa experiência humana. Essa imanência, lembra imanência e transcendência? Essa imanência exacerbada produziu uma visão negativa do envelhecimento. Esse processo está baseado na materialidade e não na espiritualidade da vida. Não sei se isso fica claro. Vocês aqui, meninas, tudo bem? Preste atenção. Na família, a gente precisa
amadurecer com sabedoria, e a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente vai perdendo a nossa relação com o mundo material, vai ficando mais difícil. Não aguenta peso, não aguenta correr. Esses dias eu estava lá na casa do Gilbertinho, corri 15 minutos lá, estava pregado. E aí eu parei, pedi para parar. Né? Aí você pega o Lucas, pega o Mateus aí, correndo para lá e para cá, não sente nem o peso, né, das pernas. Então, assim, a gente vai ficando cada vez, aparentemente é uma derrota. Né? A Bíblia fala sobre isso, antes que venham os maus dias. Né? Mas envelhecer com sabedoria significa aprender que vamos perder, sim, alguns elementos do nosso desfrute da materialidade, mas devem estar sendo construídos em nós outros elementos em que a gente aprenda a ver através da materialidade a transcendência de Deus. Você que tem vindo toda quinta-feira aos estudos ou à escola dominical sabe que eu falo muito sobre isso. É muito importante. Eu vou em frente aqui só para a gente poder fechar a tempo. O Júlio fez uma Opa! observação aqui. É como se envelhecer fosse o final definitivo do ciclo da experiência da vida, certo? Quando se envelhece, se sente que o tempo de existência está acabando. Sim, é isso aí, Júlio. Primeiro, obrigado pela sua pergunta, Júlio, muito bom. Sim, aí você começa a sentir essa fragilidade do mundo material. Mas para aquele que aprende a transcendência, o que está acabando aqui não está acabando de verdade. Você começa a perceber que vem se aproximando uma nova etapa da existência. Lembra do que disse Deus para Abraão? Você vai envelhecer, você vai morrer, mas não acaba a promessa continua nos seus filhos. E nós que entendemos que a vida, que existe vida após a morte, nós entendemos que é uma transição para uma nova maneira de experimentar a vida e que no futuro voltará a ser material no novo céu, na nova terra. O materialismo é o desprezo pelo processo shalômico do envelhecimento. Envelhecer é ganhar, não é perder. O materialismo faz o contrário conosco. A mentalidade materialista que comanda o pensamento moderno, da nossa modernidade avançada, nos levou a produzir uma visão da velhice como um fardo, pela perda da produtividade material. Aqui eu coloco o seu Nonô Correia, só os mais antigos sabem o que significa isso. Os mais novos, igual a Ana Beatriz, igual o Júlio e outros aí, não sabem o que é. Tem que pesquisar na internet. Seu Nonô Correia. O que é, meu amor? Eu tava fazendo isso. Você estava fazendo isso. Tá vendo? É de tanto dar aula para jovem que eu sei que enquanto você está falando, ele está no Google. Sabendo se você está falando alguma coisa correta. Faz parte. Eu acho ótimo isso. A base do envelhecimento consciente é a vida justa, a palavra. A lei de Deus. A vida justa é o caminhar vivencial que experimenta, deixa eu ler aqui, a beleza de Deus no mundo, reorganizando e contemplando a vida por meio da retidão do caminho do justo, segundo o coração guiado pela palavra de Deus. Isso é muito importante. Estou terminando, tá? Estou terminando. O Salmo 71 é um bom exemplo disso. Lembra que o salmista, fui jovem e agora sou velho, e nunca vi o justo a mendigar o pão? Nota que é exatamente isso. O envelhecimento faz com que o homem compreenda a realidade da vida. Eu separo aqui o Salmo 71, um trecho só do Salmo 71, onde o próprio salmista Davi vai falar um pouco sobre isso. O livro 2 dos Salmos nos indica essa possibilidade. Lembra as orações de Salomão, né, no livro 2? Porém, mais que isso, as repetições das falas de Davi em outros salmos parecem ser o ponto mais importante para essa conclusão. O salmista é um homem idoso que em sua velhice enfrenta... Deixa eu passar aqui que fica mais fácil. Enfrenta as dificuldades inerentes da vida com a perda das forças, mas a sua rocha de morada é a sua fé em Deus.
E aqui eu já vou passar para o texto. Irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu tens me ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as gerações vindouras o teu vigor. Lindo, lindo texto. Lindo texto. Pois não? 4 minutos que eu passei. Meus irmãos, dentro das nossas famílias, é muito importante, e eu já vou caminhar aqui para encerrar, é muito importante que a gente aprenda que o papel da família é viver no mundo de Deus, desfrutando de Deus. E a família redimida, o pacto da graça que nossa família tem com Deus, é de trazer de volta esse mundo, esse tipo de vivência. E esse conhecimento está primordialmente na condição no envelhecimento sábio dos pais. É muito importante. Eu disse que nessa relação com os mais velhos, há uma espécie de olhar muito positivo para o mais idoso como nossa referência. O idoso, o pai, a mãe, deve aprender a envelhecer numa condição em que consiga dar a seus filhos uma relação com Deus abençoada. Na semana que vem, primeiro eu vou agradecer, só vou finalizar dizendo, na semana que vem eu quero olhar com o foco na criança. Porque quando o mandamento é dado, honra teu pai e tua mãe, sim, a referência são os mais velhos, mas quem tem que principalmente praticar isso? Esse é o ponto. E o foco estará nos mais jovens. E a gente vai falar muito da importância da relação dos mais jovens com os mais velhos, mas como eles vão lidar com a lei de Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos. Hoje é um primeiro momento, há muita coisa que a gente sabe que precisa melhorar. A gente quer que você deixe aí a sua opinião, o que achou, se acha que isso vai ser proveitoso. A mesa administrativa acha que vai ser melhor que a gente faça as lives de estudo bíblico aqui ao vivo, com essa interação. Quem sabe no futuro a gente ter outras ferramentas de uma interação ainda maior, a gente ainda vai estudar melhor que ferramentas a gente tem. É verdade que isso é transitório, a gente espera logo estar com os irmãos, e aí a gente vai continuar as transmissões no canal da igreja, para que pessoas como, por exemplo, a Adriana, que está com a gente aqui, que é aqui de São Paulo, possa acompanhar aqui de São Paulo estudos bíblicos, lá em Fall River conosco, né? E pessoas de outros lugares do mundo, quem sabe, né? Quem sabe Laila, nossa filha, lá em Portugal, e outras pessoas possam também acompanhar com a gente. Então, por favor, divulgue. Na semana que vem, divulgando através do canal da igreja, eu vou ver a possibilidade de eu fazer o download deste vídeo aqui e inserir no canal da igreja como um vídeo carregado. A gente vai ver se isso é possível. Se isso for possível, vai ficar lá guardadinho para vocês poderem acompanhar no futuro, tá bom? Lala e Sr. Haroldo disseram o seguinte: declaração maravilhosa do salmista, o trabalho de proclamar o poder de Deus que vai até o final dos nossos dias. Que beleza. Haroldo, um abraço para você. A gente não se conheceu pessoalmente ainda. Espero, quando voltar, poder ir conhecê-lo, visitá-lo. Temos orado pela sua vida, meu irmão. Que Deus muito abençoe. E verdade, Lala, isso mesmo. Isso mesmo, uma coisa maravilhosa, não é? Maravilhosa. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Lê os nomes de novo. Que Deus abençoe. Me passa os nomes todos. Você tem os nomes todos aí? Anotaram, amor? Que maravilha. Vamos lá. O Hugo, obrigado. A Fernanda Fernandes, imagino, Rondinelli. O seu Alberto. A irmã Almira, que nós já vimos que é o King Jaden, não é isso? O Rodrigo, que deve estar com a família, imagino.
a Lala e o Haroldo, Adriana Lunardello e toda a família, manda um abraço pro Jean, Rafael e a família, com certeza, Karine, né, a Chloe e quem sabe, não sei, quem está mais, a Dona Dalva, um grande abraço aí para a família, o Felipe e a família, um grande abraço, meus irmãos, Rose Jesus Matias, muito prazer, eu não sei, Rose, você se é daqui de São Paulo, se é de Fall River, um grande abraço para você. João, amigo da Ana Bia, aquele João que participou com a gente outro dia. Um abraço, João, que Deus abençoe você. Júlio César, nosso irmão visitando lá, olha, o Júlio vai visitar, já foi visitar a nossa igreja e disse que vai frequentar conosco. O Léo, grande Léo, deixa uma família. Aqui anotamos que tinha 16, 17 pessoas. Tem o Caio Arthur também, é isso? Isso. Caio Arthur, grande abraço, Caio, que Deus abençoe. A todos, irmãos, fiquem com Deus, uma noite de descanso abençoada. Vamos fazer uma oração e encerrar esse nosso encontro, nosso primeiro encontro. Ô, Saló, nosso vizinho lá, amor, mora no prédio lá embaixo. Saló, meu querido, um abraço para você, que Deus abençoe. Vamos orar e encerrar com uma palavra de oração? Muito obrigado, meus irmãos, continue orando por nós. Hoje recebemos a notícia de que os advogados deram entrada à solicitação das nossas documentações, assim, lá no USCIS. Então, estamos imaginando que aí começa a correr um prazo, né? Então, continue orando por isso. Ana Beatriz foi hoje pegar as digitais lá no Centro de Apoio ao Solicitante de Visto e semana que vem vai fazer entrevista. Orem por ela, orem por nós. Que Deus abençoe a todos. Estamos orando por vocês, queridos. Grande abraço. Vamos orar. Pai, nós agradecemos esse tempo juntos, agradecemos essa possibilidade, estamos distantes fisicamente, mas muito próximos uns dos outros no amor de Cristo. Muito obrigado pela vida da Ana, da Márcia, que tem me ajudado aqui nesse projeto. Obrigado também à Duda, que nos ajuda lá de Fall River, e a todos os irmãos que estão lá na igreja, nos dando apoio. Nos ajude, Senhor, nesse processo. Que ele passe logo e logo estejamos juntos. Obrigado pelos irmãos aqui de São Paulo e de outros lugares que vão nos apoiando, muitos que se inscreveram no canal, familiares e pessoas amigas de outras igrejas. Muito obrigado. Nos ajude, Senhor, nesse projeto. E obrigado por esse tempo com a família. Obrigado por esse mês da família. E nos dê sabedoria para que possamos desenvolver uma vida de fé em família que honre o teu santo nome. Muito obrigado por tudo, nos dê uma noite de descanso, nós te louvamos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Um beijo, meus irmãos, que Deus abençoe, fiquem com Jesus Cristo. Até a próxima!